Olá, meu nome é Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje falaremos sobre Jesus Cristo, depois da vinheta. Pastor Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado. Quem é Jesus? Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, ele é o Filho de Deus que amou tanto o mundo de uma maneira estarrecedora que entregou a si mesmo a favor do pecador. Então, Jesus, ele é Deus. Nós encontramos isso no relato de Atos, capítulo 20, verso 28. Nós encontramos isso em 1 João 5,20 e vários outros textos que afirmam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, equidade com Deus. Então, Deus é o único ser dividido em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, ele é o nosso Salvador. Definindo Jesus em poucas palavras, eu digo que ele é o meu Redentor, o meu Goel, o meu Redentor. De Jó, capítulo 29, verso 25, 19, verso 25. Porque o meu Redentor vive. Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Redentor, e ele vive, e vivo está. E assim, nós respeitamos as opiniões de outros segmentos religiosos. Para alguns, Jesus foi um sacerdote. Para alguns, Jesus foi só um filósofo. Então, pastor André seja bem-vindo, pastor André. Jesus foi isso mesmo? Ele foi tudo isso, né? Mais um pouquinho? Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Como o Espírito Santo revela ali para Pedro. É interessante que Jesus, ele se identificava como Filho de Deus, né? A todo instante ele se refere a Deus como Pai. O Pai, ele se identifica como alguém que foi enviado, né? Ele diz que o Pai enviou e ele precisa fazer a obra do Pai, ele precisa fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. E você vai olhar a influência que Jesus tem na sociedade a qual ele foi implantado. E ali ele falava, para um grupo pequeno, em princípio, de pescadores, algumas pessoas que não eram doutos, elas eram pessoas muito simples. E isso vai tomando uma proporção ao ponto que Jesus ele começa a fazer os primeiros milagres ali, né? Transforma a água em vinho no casamento, começa a curar os cegos e tudo mais, paralíticos andam. E essa manifestação toda que Jesus causa na terra começa a dar para ele um certo destaque ali, ao ponto que ele começa a ser seguido por multidões, mais de perto dos seus discípulos, mas ele se torna uma figura que, pensando assim, à luz da época, pensando como aquelas pessoas, imagina só, Jesus num sermão no monte, num monte, falando para um povo ali, e depois quando ele vai fazer o seu sermão escatológico também, ele fala para aquele povo, diz, olha, que eles serão perseguidos por amor do nome dele. Então, assim, talvez para aquelas pessoas da época, eles não tivessem um entendimento da dimensão do que Jesus representava para a humanidade, para a história, né? Mas Jesus, ele é tão grande, ele é tão maior do que qualquer coisa que a gente possa mensurar, que as coisas que ele fez lá há mais de 2000 anos atrás ecoam até hoje, ditam muitas coisas da sociedade até hoje, e tem muitas discussões que rolam na internet, fora da internet, com relação à pessoa de Jesus. Como você falou, Jesus ele é um profeta, ele é um sacerdote, ele é um filósofo, exato, ele é um grande homem. Nós dizemos aqui fora do ar, mas a questão de outras religiões até que reconhecem o tamanho de Jesus, não a questão divina, que nós vamos falar daqui a pouco, mas essa questão humana dele, porque sim, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, a gente vai falar sobre isso também, mas eles reconhecem muito esse lado de Jesus, de o quão grande, o quão impactante ele foi para o mundo em si, né? Então você vai ter religiões que reconhecem Jesus como um grande homem, um grande profeta. A ciência já provou que Jesus existiu, então acho que discutir a existência ou não de Jesus é até uma bobagem hoje. O ponto aqui para nós legal, Jesus era Deus?
Jesus era filho de Deus? Jesus representava alguma divindade de alguma forma? Mas isso que, assim, como diz, né, é o X da questão. Jesus é Deus. Como eu posso entender que Jesus é Deus? Quais as evidências, né, assim, que eu posso olhar e falar, não, Jesus é Deus? Quais as evidências? Primeiramente, quando nós olhamos para Deus, a Escritura Sagrada, ela discorre, ela descreve evidências que intitulam Deus, e essas evidências são os seus atributos. Por exemplo, nós já falamos sobre os atributos incomunicáveis, que é a eternidade, a imutabilidade de Malaquias 3,6, né, a onisciência do Salmo 139. Nós observamos várias outras qualidades, porque atributos são qualidades de Deus, e nós encontramos esses atributos que pertencem a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, quando ele acalma a tempestade em João capítulo 6, ele mostra a sua autoridade sobre a revelação geral que é a natureza. Quando ele cura o cego e perdoa os pecados do homem das mãos mirradas, né, do paralítico também, e vários outros episódios através dos milagres, ele mostra a sua autoridade e a sua divindade. Né? Então, um texto muito legal de se destacar é justamente João capítulo 1. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? A pessoa de Jesus. Aqui numa exegese hermenêutica do texto, entendemos que aqui claramente a Escritura designa Jesus como Deus. E o Verbo era Deus. Não no sentido do passado, mas no sentido de ser. Então ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então observe que a Escritura denomina Jesus, né, através de João 1 e outras passagens, através dos milagres, como Deus. Né? Atos 20 e 28 deixa bem claro a deidade de Cristo. O Messias, ele se mostra Deus através das suas credenciais também. Lembremos da passagem de João Batista enviando o mensageiro para perguntar: você é aquele que havia de vir, ou esperaremos por outro? E aí Jesus manda o mensageiro dizer a João Batista dizendo: olha, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos se levantam. Essas são credenciais do Messias. Então esses grandes feitos de milagres da parte de Deus, que evidencia a sua divindade, mostra Jesus como Deus. Então ele mostra ali, no caso, a sua divindade através dos milagres, e manda o mensageiro dizer a João Batista. E João Batista, conhecedor da lei e dos profetas, entende no seu pensamento que realmente ele era o Messias, o Deus, o Filho de Deus enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. Então ele entende ali, no caso, que Jesus realmente é aquele que havia de vir. Tem um outro aspecto, pastor, que é o ponto de vista dos discípulos, né? Quando você vê, após a ressurreição de Jesus, quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, você vai olhar a maneira como os apóstolos entenderam aquele evento milagroso da ressurreição de Jesus, e como a partir desse evento eles estavam dispostos a morrer por Jesus, a morrer pelo Evangelho, a morrer pela fé que eles tinham na ressurreição dos mortos, de que eles estariam com Deus. Então, esse aspecto da divindade de Jesus também é evidente aí do ponto de vista de quem está vivendo aquela história, né? de quem esteve presente ali em todos os acontecimentos, e que tinham uma fé tamanha em que eles são pressionados a negar, eles são pressionados a parar de falar, eles são pressionados de várias formas, através de perseguições até a morte, e nenhum deles volta atrás de uma palavra. Você não tem um registro de algum historiador que fala, não, e aí os discípulos, eles morrem felizes por morrer. Você vê que quando a primeira prisão deles ali, que eles são levados e são interrogados, quando eles saem, quando eles são libertos, eles voltam a falar, eles estão alegres porque eles foram chicoteados por Jesus, por amor a Jesus. Você olhando para isso, uma pessoa ela pode mentir, ela pode falar mentiras, ela pode dizer que é uma coisa que não é, mas em algum momento, à medida que você pressiona ela, que você coloca a vida dela em risco, ou algo muito importante para ela em risco, a tendência é que ela recue disso, é que ela
tente mudar a versão. Os discípulos não, eles foram fiéis àquilo que eles falaram no primeiro momento, até o último dia da vida deles, e eles não só estavam dispostos a entregar a vida deles por isso, como eles de fato entregaram. Então, ninguém que não acredita cegamente, friamente, totalmente naquilo que está pregando é capaz de entregar a própria vida. Então, aqueles homens davam testemunho da divindade, não só das grandes obras que ele fez, da boa pessoa que ele era, mas da divindade dele. E ninguém morre por uma mentira, né? Exatamente. Ninguém morre por uma mentira. É válido destacar aqui que tudo aquilo que eles testificaram, porque eles são testemunhas, né? Os discípulos foram testemunhas. Então, eles testemunharam tudo aquilo que eles viram e ouviram. Então, eles estavam plenamente convictos de registrar tudo aquilo que eles viram e ouviram, para que essa mensagem de salvação se propagasse cada vez mais por todos os povos. E esse é justamente o objetivo de Atos capítulo 2. Quando Deus soberanamente dispensa o seu Espírito, cumprindo a profecia de Joel 2,28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, os novos profetizarão, e ali se cumpre essa profecia, onde a terceira pessoa da Trindade começa a habitar naqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, e capacita a igreja para anunciar essas verdades, esse Evangelho Salvador. E aí Deus soberanamente dispensa dons de línguas para que as pessoas pudessem então compreender o Evangelho, pessoas de outras etnias pudessem compreender o Evangelho, a verdade do Evangelho. Então observe que a verdade do Evangelho é absoluta, porque o nosso Deus é absoluto. Né? A pessoa de Cristo aqui, em todos os seus atributos, em toda a sua obra, e na sua morte expiatória, na sua morte e ressurreição, evidencia a sua deidade através dos seus feitos e dos seus ensinos. Você pode ir lá, está na descrição aqui embaixo, nós já falamos sobre Jesus ser filósofo. O que mudou? O que a gente olha para a igreja hoje e olha para alguns discípulos? O que mudou na igreja de hoje, o que fala de Jesus Cristo, e a igreja lá da época de Jesus? O que mudou na igreja hoje? O que a gente pode... Qual é o Cristo? Eu estou falando não a questão de igreja em si, de pessoas. Estou falando do Cristo, porque parece que um Cristo hoje filósofo. Acho que primeiro de tudo é o afastamento, né? Digo em questão temporal mesmo, né? A gente está muito longe, está mais de 2000 anos à frente daquilo que aconteceu. E por mais que as verdades continuem aí, elas são testificadas, elas são passadas, a gente já falou no podcast sobre concílios, por exemplo, mas a gente vê a igreja lutando para manter essa doutrina e tudo mais, existe dentro da igreja hoje, o ser humano ele vive muito por aquilo que ele vê, né? Então, separando aqui um pouquinho a questão espiritual da coisa, né, trazendo mais para a questão do ser humano, antropológica da coisa, a gente é muito visual, né? A gente é muito aquilo que a gente vê. Então, hoje, o ser humano ele é muito mais bombardeado, ele tem muito mais acesso a questões seculares, e por opção, não que não existe acesso à Bíblia, existe, claro, tá aí, tem dezenas de obras literárias que você consegue ter acesso a boa teologia, boa informação, mas existe muito essa forçação de barra por parte da mídia, por parte da sociedade em geral, para aspectos que tentam moldar esse Jesus à minha condição, né? Então Jesus ele passa de ser um libertador, um filho de Deus que veio para pagar o pecado que era meu, para pagar a culpa que era minha, para expiar a minha culpa. Então, a culpa é minha. Jesus ter morrido na cruz, entre aspas, é culpa minha, porque eu pequei. Então, ele me amou e ele veio para me salvar, para salvar os eleitos de Deus. Então, a mídia e a sociedade, de maneira geral, e o ser humano, tentando se eximir dessa culpa, tentando sair um pouco disso aí, acaba tentando enfraquecer essa questão salvífica de Jesus. E aí Jesus vira muito mais um cara legal, que é amor. Hoje a sociedade enfatiza muito o aspecto de Jesus amor, porque Jesus ele curava e ele libertava, e a palavra dele era sempre de amor.
E não, se você for, a palavra de Jesus não era só amor, era de justiça. Amor estava envolvido, Justiça né? e juízo. Mas era justiça e juízo, ele tentava trazer um povo para arrependimento. Mas o que se enfatiza hoje, infelizmente, em muitas igrejas, não é o aspecto redentor, não é o aspecto que tenta chamar o homem a acordar no estado de pecado que ele está e exercer essa redenção. Não, é muito mais essa questão de paz e amor, de olha, vinde como estais, né? E aí um versículo que nem existe, né? Exatamente, é um tema legal também, esses versículos que a gente forçou na Bíblia, né? Mas essa ideia do vinde, e aí você vai ser aceito aqui, então você tem um Jesus que hoje é quase uma caricatura de Jesus, né? Que a sociedade tenta implantar. É um Jesus filósofo. Eu não acho que seja um Jesus filósofo. Porque de fato Jesus ele tem o seu momento de filosofar, né? No literal da filosofia, mas não, eu acho que é muito mais uma imagem que o ser humano tenta empurrar. Amigão do povo. É o amigão. Seria hoje o cara que seria eleito aí no primeiro turno das eleições, porque é um cara muito legal. É o Jesus legal. Sabe, cada um criou para si um Jesus bacana, um Jesus gente boa, o Jesus que me entende, o Jesus que me entende que eu sou falho. Quando a gente olha para a vida de Cristo através dos evangelhos e dos registros, né, a gente vê Jesus, por exemplo, entrando no templo e derribando ali os mercenários que estavam vendendo e fazendo da casa de Deus um comércio. Né? Então, quando a gente olha aí, as pessoas criaram para si um falso Cristo segundo seus próprios desejos. Não realmente olha para o Cristo como a Escritura relata, como o nosso Redentor, como o nosso Salvador, como aquele que nos exorta a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. As pessoas deixam a renúncia de lado, as pessoas deixam a cruz de lado, as pessoas deixam a pessoa de Cristo de lado e criam para si um Cristo segundo os seus próprios desejos, servindo a Ele conforme Ele apraz. Mas nós sabemos que as coisas para com Deus é com ordem e decência. Então nós devemos servi-lo como a Bíblia nos orienta, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, nos santificando, seguindo a Jesus conforme os seus passos. Os primeiros cristãos foram reconhecidos como cristãos justamente porque eles eram parecidos com Cristo. Se nós olharmos para os cristãos hoje em dia, muitas vezes eles não estão sendo parecidos com Cristo, porque através das suas atitudes eles denigrem a imagem de Cristo ao invés de exaltá-lo e servi-lo com fidelidade, imitando os seus passos. Eu acredito que nós, como crentes, como realmente pessoas que buscam se assemelhar a Cristo em suas atitudes, devemos aplicar e pregar o Cristo mediador. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós devemos anunciar o Cristo mediador, o Cristo salvador, o Cristo filho de Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. Gálatas 2,20, porque vivo não mais eu, olha as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, porque vivo não mais eu, ou seja, eu não vivo segundo a minha vontade, segundo as minhas concupiscências, mas eu vivo segundo Cristo, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Ou seja, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Este é o Jesus que nós devemos apresentar. Mas assim, Jesus morreu na cruz, assim como a gente tem muitos historiadores, antropólogos, filósofos, sociólogos, e que o decorrer vai se perdendo essa referência desse estudioso, dessa estudiosa, enfim, quem estudou, quem formou, né? Se a gente for falar hoje de Platão, Aristóteles, enfim, passou. Jesus não morreu na cruz e não ficou só aquela mensagem ali, parou ali e ela não foi, Jesus não está morto. Um texto que relata muito bem isso daí é justamente o texto de Atos capítulo 1, verso 11, que diz: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir.
Então voltaram os discípulos para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Ou seja, os discípulos aqui, após a ascensão de Cristo aos céus, Cristo foi morto, ressuscitado, permaneceu entre os homens por um espaço de 40 dias, mais de 500 pessoas testificaram que ele realmente ressuscitou, e ali, antes de Jesus ascender ao céu, né, eles estavam ali olhando para o céu depois da sua ascensão, né, esperando tal, e então é anunciado a mensagem de que esse mesmo Jesus, que foi morto, ressuscitado e subiu aos céus e agora está sentado à destra de Deus, segundo a visão de Estevão, há de vir e voltar. Então nós anunciamos um Cristo vivo, porque se Cristo estivesse morto e permanecido morto, ele não seria o remidor dos nossos pecados. Então nós cremos fervorosamente que Cristo está vivo. E se Cristo não estivesse vivo, as verdades do Evangelho seriam minorizadas ao passar dos anos. Mas porque Cristo está vivo, a sua verdade permanece e ecoa de geração em geração, a saber, perpetuamente. Essa ideia de um Jesus ainda crucificado, um Jesus que de repente vai perdendo o seu poder aí, ela cai por terra quando você analisa a Bíblia Sagrada, né? Mas eu acho que essa ideia do Jesus que era para a época dele, que falou para a época dele, que os ensinamentos dele eram para a época dele, então de certa forma ficou na cruz, é fruto de um evangelho meio gourmet, né? Sim. Um negócio meio coach, né? Customizado para você, para a sua necessidade. Nós atendemos a sua necessidade. O que você precisa? Você precisa ser entendido? Na verdade, esse evangelho coloca Deus na posição de um servo. Exato. Para servir ali a sua criação. E não. Deus ele nunca tem o que ele quer. Ele tem que ser sempre. É um evangelho falso, né? Um evangelho que procura justamente ali proporcionar aquilo que você precisa, né? Isso materialmente falando, porque espiritualmente o evangelho nos assacia e nos traz paz para com Deus, no sentido de entendermos que necessitamos de um Redentor. Esse Redentor é Jesus, que padeceu pelos nossos pecados e está vivo pelo poder de Deus, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero fazer um parênteses aqui. Farei um parênteses, os pastores falaram sobre o coach, né? Coach, o evangelho coach. Eu tenho assim, porque, né? Eu tenho uma formação em coach, né? E as pessoas. Coach? Eu não sabia mas assim. Pode cortar, né? O coach, nada mais, nada menos, é uma pessoa que instrui, que incentiva, que forma um professor, né? É muito boa a palavra dos pastores aqui, porque dá pra gente entender a brincadeira do coach, né? Sim. Porque às vezes fala assim, o evangelho coach, né? A gente tem aqueles evangelhos, tem aqueles, né, mais faz um parênteses entre o coach. Não, mas porque existe a definição técnica do que é coach, vou chamar assim de definição técnica, e existe o que a sociedade aceita como definição. Então, eu acho que é muito essa diferença. É o Jesus coach. A questão do coach para o evangelho é essa ideia do motivacional. Né? É a ideia de uma igreja que tem um fundo de piano pad, e nada contra, adoro, eu toco teclado, eu adoro os pads, mas essa ideia da igreja pad, meia luz, e que o cara fala, cara, você precisa tomar um rumo na sua vida. A pregação coach é uma pregação muito mais antropocêntrica, né? O homem faz. Então você é o centro das suas decisões, e Deus ele é um serviçal. Quando a gente para observar algum sermão coach, que é nominado coach, a gente observa um evangelho, como o pastor bem colocou, antropocêntrico, onde coloca o homem no centro do evangelho e apresenta a Deus como um serviçal, um servo que está ali para servir o homem que foi criado por Deus, né? E o apóstolo Paulo refuta isso claramente em Romanos 1, né? Onde ali as criaturas ali abandonam a Deus, voltam para suas próprias concupiscências. Aí esse evangelho, ele procura se amoldar a essas pessoas. Não as pessoas se moldaram ao evangelho. Na verdade é um Jesus filosófico, então, né? Ele acaba sendo apresentado dessa forma. Jesus filosófico, na verdade, ele nos coloca como
E escravo de Cristo, né? deixamos claro que nós não concordamos com esse tipo de ensino, porque nós entendemos que se a pessoa deseja servir a Cristo, ela deve se moldar aos padrões de Cristo. E não Cristo se amoldar aos padrões dela. Aí que o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, não vos amoldeis do sistematis do grego, não vos transformeis, né? Do sistematis do grego nos dá uma ideia de forma, ou seja, não vos amoldeis à forma desse mundo, aos padrões desse mundo. Mas a culpa não é dos coaches. Antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a Bíblia exorta quanto a esse comportamento. Sim, né? Até tem um outro vídeo dessa questão do coach, mas só para dar uma pincelada, é que existem cristãos nas mais diversas esferas da sociedade, vamos dizer assim. Então, tem coach que é crente também. Então, acaba se misturando, e aí é o perigo de você tentar secularizar a Bíblia. Né? A Bíblia ela é um livro de dentro para fora, quer dizer, ela contém as verdades, a verdade de Deus, as verdades de Deus, e ela vai jogar isso para fora, e o Espírito Santo vai elucidar isso para nós. Muitas vezes o que a sociedade tenta fazer é pegar aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, e empurrar para dentro da Bíblia de alguma forma. Isso não funciona. Não vai funcionar, não vai dar mente, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então, quando eu tento, questão do coach, né? Quando eu tento transformar a minha pregação em algo mais palatável, autoajuda, né? O que a minha audiência vai querer ouvir. Esse é o problema. Não é o que a Bíblia tem a dizer. Eu acho que é muito essa questão do coach. Não é o que a Bíblia tem a dizer a meu respeito, mas é o que eu tenho, como eu formato a minha pregação para prender a atenção da minha audiência, falar o que eles querem ouvir, para que eles voltem. Em outras palavras, molda a mensagem do Evangelho aos padrões e formas dos ouvintes. Exato. Então não era isso que a gente encontrava ao decorrer da Bíblia Sagrada. Jesus não se moldou aos fariseus para agradá-los. Jesus anunciou a verdade do reino de Deus. O apóstolo Paulo não transformou as suas mensagens em mensagens de autoajuda. Pelo contrário, ele diz em Filipenses, ali através da sua vida, que ele bem sabe passar fome e ter em abundância, ele sabe sentir frio e calor, ele sabe passar todas as coisas porque Cristo sustenta e ele mostra uma vida cristocêntrica através das suas mensagens, no sentido de que ele se moldou ao padrão de Cristo e não Cristo se moldou ao seu padrão. E ele continua discorrendo, anunciando as suas verdades nesse sentido. Então, quando a gente olha um evangelho que molda a mensagem, pregando só aquilo que lhes convém da Bíblia Sagrada para agradar o auditório, eu acredito que não é um evangelho que produzirá novos convertidos. E onde que está Cristo? O que é Cristo agora? Assim, para nós já caminharmos. Como o pastor Guilherme ele bem frisou, Cristo hoje ele é o mediador entre nós e Deus. Ele intercede por nós. Ele interceder literalmente é clamar, orar, pedir, enfim, ele está ali junto do Pai intercedendo por nós. Esse é o papel de Jesus hoje. Ele é o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, uma portuguesa, um negócio. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o que ressuscitou primeiro, está à destra do Pai, e ele volta para nos buscar algum dia. Então ele está lá. O papel dele hoje é fazer essa intermediação entre nós e Deus. Ele é o nosso advogado para com Deus. Quando as nossas petições, as nossas orações, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos aqui, Jesus ele acompanha tudo isso, e ele, de uma forma que nós não entendemos, porque é superior a nós, ele intercede ao Pai para que tenha misericórdia de nós, para que nos sustente, para que nós não nos percamos pelo caminho. E a pergunta do irmão é muito importante, porque a Bíblia diz claramente aonde está Jesus. Quando a gente olha aqui em Atos capítulo 7, verso 55, Atos 7, 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então aqui na visão de Estevão, quando ele estava sendo ali apedrejado justamente por anunciar a verdade, porque quando é instituído os diáconos em Atos capítulo 6, no capítulo 7 ali, eles então pagam alguns homens para dizer que Estevão havia blasfemado, né? E aí Estevão então diante do Sinédrio começa a falar as verdades bíblicas, ou seja, Estevão não moldou a sua mensagem para agradar o Sinédrio, ele disse o que estava escrito na Escritura.
né? Ele anunciou a verdade teológica e teocêntrica das Sagradas Escrituras àquele sinédrio. E o que aconteceu por isso? Ele foi apedrejado por falar a verdade, né? Então, aqui nós observamos que antes dele ser apedrejado, a Bíblia deixa claro que ele estava cheio do Espírito Santo. E a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela prega a verdade, assim como Estevão, o exemplo discorrido aqui em Atos 7. Então ele, cheio do Espírito Santo, eleva os seus olhos aos céus, vê a glória de Deus e Jesus assentado à destra de Deus, né? Então olha que visão maravilhosa Estevão pôde contemplar. Aonde está Jesus? À destra de Deus. Aonde está Deus? Isaías capítulo 6, assentado no seu alto e sublime trono. À destra de Deus, a pessoa de Jesus, com seu corpo ressuscitado, porque ele ascendeu aos céus, né? Ele depois da sua ressurreição, espaço de 40 dias, foi levado aos céus. E como Deus atua em nosso meio? Através do seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade que faz morada dentro de nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Ora, não sabeis vós que sois templos ou casa do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Então, ou seja, nós somos morada, nós somos templo, nós somos habitação da terceira pessoa da Trindade, através do seu Espírito. É isso aí, galera. Vocês viram, hoje nós falamos sobre cristologia. Temos aí assunto para Trindade. E podemos aprender que não são todos os coaches que pregam só motivação dentro da igreja. Tá? É isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Porque o conhecimento te liberta.